Olá, querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. Desejo a todos um bom dia nessa manhã de quinta-feira. Aqui nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva de Admar Lopes, que foi apresentado ontem pelo Vasco da Gama. O que a gente deve esperar desse novo diretor executivo de futebol? Será que ele vai convencer a gente? Será que ele convenceu a gente na entrevista? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Mas antes de começarmos a falar, eu peço aquela curtida, aquela compartilhada nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal Resenha Vasco. Vamos fazer essa resenha vascaína crescer aqui no YouTube. Mas eu preciso da ajuda de vocês, hein? Curta, compartilha, pega esse vídeo aqui, compartilha para os seus amigos do WhatsApp, seus amigos vascaínos, compartilha lá nos grupos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva de Admar Lopes. Ontem nós estivemos presentes lá na coletiva. Nós fomos presencialmente lá, foi no World Office, lá na Barra da Tijuca, no auditório, até número 2, é um auditório legal, muito legal, participamos da entrevista coletiva. Quando o Admar Lopes chegou, nós sentimos que ele chegou um pouquinho preocupado, porque ele viu uma quantidade grande de gente para poder fazer a entrevista. Achei que ele ficou um pouquinho assustado, mas ele deu uma entrevista coletiva bem sincera, ele foi bem real, foi bem sincero em tudo que ele pode e que ele deve fazer no Vasco da Gama. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa entrevista. Admar Lopes ontem falou, além de vários tópicos de renovação, falou de Rayan, falou sobre a janela de contratações, falou sobre isso tudo, mas vamos falar aqui de uma forma rápida nesse vídeo para você ficar sabendo. Ele falou sobre Rayan, ele falou que é desejo da diretoria vascaína, que ele já chegou agora sabendo sobre esse desejo da diretoria vascaína e do nosso técnico Fernando Diniz, que o Rayan permaneça no Vasco pelo menos até o final do ano, que ele só seja negociado na próxima janela. Porém, ele admitiu que caso venha alguma proposta irrecusável ou que algum clube pague a rescisão, a multa rescisória de contrato que gira em torno de 25 milhões de euros, o Vasco não tem como segurar, não tem como fazer nada. Mas que, a princípio, sim, é desejo de todos no clube que Rayan permaneça até o final do ano. E você, torcedor, você acha que o Rayan deve permanecer? Eu, na minha opinião, eu acredito que ele deve permanecer sim. Ele cresceu muito com o Diniz conseguiu recuperar o futebol desse garoto. Esse garoto era uma joia da base vascaína. Ele está sempre à frente do seu tempo no futebol. Ele, por exemplo, ele tem 18 anos apenas e já está no time profissional. Ele, quando tinha 16 anos, ele já estava no sub-20. Ou seja, ele tem idade para sub-20 agora, mas ele já está no profissional. Se destacou em todas as seleções de base. É claro que há 2 meses atrás ele não vinha desempenhando aquele futebol que nós, torcedores, vimos ele fazer na base. Ele estava sendo até muito criticado por nós, torcedores, mas agora ressurgiu o Rayan, o verdadeiro Rayan, ressurgiu com o Diniz, e a expectativa é de que o Vasco consiga vender o Rayan ainda de uma forma maior na próxima janela. Então, sim, eu acho que o Vasco tem que tentar segurar o Rayan até a próxima janela, porque ele vai crescer ainda mais com o Diniz. Outro ponto importante, que ele foi muito sincero, que esse ele mandou na lata para a gente: não vamos esperar grandes contratações nessa janela, não vamos esperar contratações vultuosas. Um colega nosso até na entrevista falou sobre Douglas Luiz, que Douglas Luiz está sendo escanteado lá no Juventus, que estava querendo novos ares para poder recuperar o Brasil e jogar futebol, ter novas oportunidades para, quem sabe, voltar para a seleção brasileira. Então, surgiu essa possibilidade de trazer o Douglas Luiz agora nessa janela para que ele fique até o final do Brasileiro, que aqui no Vasco ele recuperaria sua confiança. Porém, Admar mandou a real. É inimaginável esse tipo de contratação para o Vasco da Gama nessa janela. Ou seja, ele foi bem sincero, não vamos esperar grandes contratações. Ele falou que vamos ter contratações pontuais, mas que serão jogadores que chegam para jogar, pedidos pelo Diniz, pedidos pelo Felipe, que ele chegou agora, que ele vai dar, sim, alguma opinião sobre as contratações, mas que essas conversas já estão em andamento, que ele vai analisar junto com o Felipe Diniz, vai dar a opinião dele, vai tentar indicar alguns jogadores, sim, mas que não vamos esperar grandes jogadores. Essa situação da janela, ele falou que não serão jogadores que serão contratados por contratar, mas isso é um mantra, né? Que todo diretor executivo de futebol, quando chega, fala: não vamos contratar por contratar. Então, a gente fica nessa expectativa de como será o trabalho de Admar Lopes aqui no Vasco. Lembrando que o diretor executivo de futebol não é só contratar jogadores, ele tem sobre seu leque, sobre seu guarda-chuva, todo o futebol do clube, inclusive futebol feminino, base, scout. E falando sobre scout, que é onde ele tem a expertise dele,
é onde ele possui uma maior expertise, a maior parte do seu trabalho, a maior parte de sua carreira profissional foi como scout. Ele falou sobre isso, que ele pretende implementar algo positivo no scout do Vasco, mas que não vai chegar mudando tudo, mas que sim, ele vai trazer toda essa sua experiência de scout, toda essa sua, essas suas dicas, toda essa sua expertise e vai implementar no scout vascaíno. Ele pretende inicialmente não fazer nenhuma mudança, mas que sim vai implementar alguns pontinhos dessa expertise que ele tem. Então vamos esperar, né? Inclusive também ele foi perguntado sobre isso, se ele vai trazer jogadores com potencial de revenda para poder gerar receita para o Vasco, já que o Vasco encontra-se nessa parte financeira ruim. Ele disse que sim, pretende sim trazer jogadores. Ele já tem casos bem-sucedidos, já tem cases bem-sucedidos com relação a isso, de jogadores que ele indicou para alguns clubes onde ele era scout. Esses jogadores foram revendidos por valores altos e gerou receita para o clube. Ele pretende sim fazer isso no Vasco, mas que inicialmente nessa janela de agora ele não vai interferir muito, porque nós estamos numa intertemporada e não pode vir jogadores agora que demandam tempo de adaptação, que ele já tem que ser jogadores para chegar e jogar, que ele vai ouvir muito de Diniz e Felipe, que serão os decisores dessa janela de agora. Inclusive também, repito a palavra inclusive toda hora, ele falou sobre esse negócio de autonomia, que ele chegou agora, chegou agora ao Vasco, que agora ele é o corpo estranho nessa parte de decisões, que por enquanto Felipe e Diniz são os que vão decidir nessa janela, que ele vai dar a sua opinião, mas que ele ainda não vai chegar dando o seu parecer final sobre contratações de jogadores, porque ele é um corpo estranho, palavras dele mesmo, nesse processo de contratações. E falou sobre as renovações também, falou sobre a renovação de Léo Jardim, que ele conhece o jogador, que ele vai tentar intervir de forma positiva nessa renovação pelo seu conhecimento, por ele conhecer o jogador, mas que ele não está ainda a par de como anda a negociação, que ele sabe que o Vasco fez uma outra proposta de renovação ontem para o jogador e que está muito próximo de um final feliz dessa novela, que a gente espera que sim, a gente espera que o Léo Jardim continue, ele é um grande goleiro, claro que a gente espera que ele continue, mas não com o salário que ele estava pedindo, que é um salário inimaginável para goleiro, mas segundo o Admar Lopes, aí está muito perto de um final feliz. Então, vascaínos, vamos esperar, vamos aguardar. É um diretor executivo de futebol que chega com pouco tempo na função, ele tem apenas 5 anos. Inclusive, nesses 5 anos, ele pegou o Bordeaux, um time que caiu para a 4ª divisão, mas por questões de fair play financeiro. Ele comentou sobre isso, que no Bordeaux, um gigante do futebol francês passou por problemas financeiros graves, por dívidas antigas, e que não conseguiu nenhum investidor para a SAF deles, um investidor que chegasse e conseguisse sanar essas dívidas do clube francês, por isso que ele foi para a 4ª divisão, que ele chegou num momento muito difícil do clube, que isso não pode ser não pode queimar o seu trabalho no Bordeaux, porque ele não foi o responsável pelas dívidas, não foi responsável por não conseguir investidor, que ele fez um bom trabalho nas questões do futebol, como eu falei, que o futebol não é só contratações, mas é uma mancha, né, no seu currículo, já que ele ficou no time que foi para a 4ª divisão, porém por questões de fair play financeiro. Então, vascaínos, vamos aguardar o trabalho do Admar. A gente vai ver mais ou menos na prática o seu trabalho só na próxima janela, se ele permanecer até o final do ano, né? Lembrando que ele foi contratado por um processo seletivo. Carlos Amodeu, antes do início da coletiva, falou sobre isso, que foram vários currículos que o Vasco recebeu, currículo de vários profissionais, que chegou no final com 3 e que decidiram para o Admar. Dentre os 3, o Admar foi escolhido, foi o que mais se enquadrou para o perfil que o Vasco deseja. Ou seja, o perfil é esse, né? É um cara que é especialista em scout. Esse é o perfil de contrato de jogadores com possíveis revenda para gerar receita para o clube, que o Vasco precisa disso. Mas é claro que eu ainda lembro que o Vasco é SAF, o Vasco precisa de investidor. Eu espero, todos nós vascaínos ficamos na expectativa de que essa diretoria consiga resolver esses imbróglios jurídicos, esses imbróglios que estão brecando talvez possíveis investidores a chegar no clube e que consigam resolver esse problema do Vasco. O Vasco precisa de investidor. Não só ficar tentando buscar jogador com potencial de revenda, que é a expertise desse nosso diretor executivo de futebol, é a maior expertise dele. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Ele chegou anteontem ao Rio de Janeiro, não vamos criticar. Ele foi bem sincero na entrevista dele, foi bem firme, não nos iludiu, não iludiu nós torcedores. Então vamos aguardar, esperar que ele tenha muito sucesso aqui no Vasco da Gama,
porque se ele tiver sucesso no Vasco da Gama, o Vasco da Gama vai estar bem e nós vamos estar felizes. O Vasco precisa voltar a ser Vasco e vamos torcer para que Edmar Lopes consiga fazer um excelente trabalho aqui no futebol vascaíno. E antes de encerrar esse vídeo, eu peço aquela curtida, aquela compartilhada. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal Resenha Vasco. Vamos fazer esse canal aqui, essa Resenha Vascaína crescer. Mas para ela crescer, eu preciso de novo da sua ajuda. Curta, compartilha para mais vascaínos aqui esse canal, para que eles conheçam aqui o Resenha Vasco no YouTube. Desejo a todos uma boa quinta-feira, um bom resto de feriado e saudações vascaínas.